Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reino protista. Iremos falar sobre algas e protozoários, que são os seres que fazem parte desse reino. Espero que gostem da aula. Então, galerinha, como já foi dito, nós iremos estudar um pouquinho sobre esses seres muito interessantes que fazem parte do reino protista. Quem faz parte do reino protista são algas e protozoários. Então, como já dito, as algas elas também fazem parte do reino protista. Elas são organismos fotossintetizantes, ou seja, elas produzem fotossíntese, elas fazem esse processo de fotossíntese, utilizando o gás carbônico, a água, para produzir o oxigênio. Elas são seres eucariontes, ou seja, elas possuem o seu material genético de forma organizada, elas possuem núcleo. São seres autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, como já dito, por meio de fotossíntese, podem ser unis ou pluricelulares, não possuem tecidos ou órgãos. Elas são divididas de acordo com seus pigmentos. Nós temos aqui algas verdes, algas pardas, algas vermelhas. Podem observar nessas imagens aqui as algas pardas, que formam as florestas d'água. Nós temos aqui as algas vermelhas, que servem para a produção de agar, de gelatina, por exemplo. Nós temos as algas verdes, que são consideradas ancestrais das plantas terrestres. São conhecidas como alface do mar. Todas as algas verdes, elas são chamadas de clorófitas, porque elas possuem a clorofila, que é esse pigmento verde, que é responsável pela captura da luminosidade para a produção de oxigênio. Aqui nós vemos o porquê que as algas e as algas elas não fazem parte do mesmo reino das plantas, já que elas se parecem tanto. Aqui vocês podem observar a diferença entre elas. As algas elas possuem parede celular, assim como as plantas, cloroplastos, elas também são autotróficas, elas também são fotossintetizantes, mas a maioria das algas elas são unicelulares. E como eu falei, elas não possuem tecidos e órgãos diferenciados, Elas possuem talos, elas são consideradas como talófitas. E por isso que elas fazem parte do reino protista, porque as características dela são mais parecidas com os indivíduos do reino protista do que os indivíduos do reino das plantas, e por isso que elas são consideradas indivíduos protistas eucariontes. Já falamos um pouquinho sobre as algas, Mas agora eu quero que o foco dessa aula gira em torno desses seres, que são os protozoários, que também fazem parte do reino protista. São indivíduos unicelulares eucariontes e possuem capacidade de deslocamento. Esses indivíduos, eles são heterotróficos, ou seja, a maioria não produz seu próprio alimento. A sua nutrição pode ser feita por meio de fagocitose, o englobamento de partículas ou o predadismo de outros micro-organismos, ou até mesmo por absorção. A digestão acontece de forma intracelular, ou seja, dentro da célula. A maioria vive em água doce e a sua respiração pode ser aeróbica como também anaeróbica. Eles se classificam por meio de como se locomovem. Por exemplo, as amebas, elas são consideradas pseudópodes porque elas se locomovem por meio de movimentos ameboides. Os tripanossomos, eles se locomovem por meio de flagelos, eles são considerados flagelados. Os paramécios se locomovem por meio de cílios, Esses cílios servem para sua locomoção e para captura de alimentos. Nós também temos os plasmódios, que não possuem estruturas de locomoção. Então, os protozoários eles são classificados dessa forma, Pela forma como eles se locomovem. Então, existem os pseudópodes, os ciliados, os flagelados e os que não possuem estruturas de locomoção. Aqui vocês conseguem ver o tipo de reprodução que os protozoários, eles possuem. Eles possuem tanto a reprodução sexuada, que acontece por meio de conjugação, que mais lá na frente a gente vai entender melhor, como possui reprodução assexuada, por meio de divisão binária, onde um indivíduo
vai se transformar em 2 indivíduos idênticos. Aqui nós temos uma lista de doenças que são causadas por protozoários. Nós temos a amebíase, a doença de Chagas, a malária, e eu vou deixar uma pesquisa aqui para vocês estudarem, falando um pouquinho sobre essas diversas doenças causadas por protozoários. Agora nós vamos ver esses indivíduos, a estrutura desses indivíduos vistas por meio de microscópio. Nesses organismos unicelulares eucariontes, as células elas possuem basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Esses seres passaram a ocupar todo tipo de ambiente úmido existente. Essas imagens são vistas por meio de microscópio. E aí, através dessas imagens, nós iremos entender um pouquinho sobre esses indivíduos. O primeiro indivíduo que vamos observar é a ameba. Nessa imagem, com a cena acelerada, você observa que a ameba ela se movimenta lentamente, se desloca no fundo da lagoa. Esses prolongamentos que ela está fazendo, esses prolongamentos são chamados de pseudópodes, que significam falsos pés. E esses pseudópodes, além de servir para a locomoção da ameba, eles servem para capturar a presa ou o alimento. Por exemplo, podem ser micro-organismos também, que são digeridos por meio de vacúolos digestivos. Agora observemos um exemplo de um flagelado, a euglena. Eles são flagelados comuns que possuem cloroplastos, que são organelas ricas em clorofila, que vai ser um pigmento verde que vai ser responsável pela fotossíntese, que utiliza o CO2, que é o gás carbônico, e a água para a produção de oxigênio. E ela possui esse flagelo, que serve para ela se deslocar, para ela se locomover. Já a paranema, ela possui dois flagelos, e diferente da euglena, ela não possui cloroplasto, ou seja, ela não vai fazer o processo de fotossíntese. Agora vejamos um exemplo de ciliado, o paramécio. O paramécio ele utiliza os cílios para locomoção e captura de alimentos. E por meio do batimento dos cílios, eles promovem um movimento de trás para frente e promove um batimento de água, que traz partículas de alimento para esse organismo, que são capturados por meio do citostoma e digeridos por meio de vacúolos digestivos. Os dileptos são outros tipos de ciliados. São protozoários repletos de cílios, mas diferente do paramécio, eles não usam esses cílios para filtrar alimentos. Com essa estrutura, que se parece com uma tromba, ele procura outros ciliados, que são suas presas favoritas, que é o que vai acontecer aqui nesse caso. Vejam só. Os euploides são outros tipos de ciliados. Um ciliado curioso, ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, que também filtra da água os seus alimentos. O stentor filtra também seus alimentos por meio de cílios especiais e também pode se fixar um substrato mudando a forma de seu corpo. Sobre a reprodução, nós já vimos que existe nos protozoários a sexuada e a assexuada. Aqui nós vimos um exemplo de reprodução assexuada, que acontece na maioria dos unicelulares eucariontes e ocorre por meio de um processo chamado bipartição, que é um processo assexuado no qual um indivíduo dá origem a 2 indivíduos idênticos. Mas além da reprodução assexuada, alguns possuem reprodução sexuada, no qual 2 indivíduos se unem e trocam o material genético por meio de uma ponte citoplasmática e depois se separam. Ao observar essas imagens, se pode ter uma ideia de como são esses seres vivos de vida livre e que
eles são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico. Então é isso, espero que tenham entendido do assunto. Bons estudos para vocês. E já sabem, qualquer dúvida podem me procurar.